Meu nome é Ana Peixoto, eu sou diretora executiva da NTW Contabilidade e Gestão Empresarial na Unidade Duque de Caxias de Rio de Janeiro. Sou contadora e advogada. Hoje nós vamos fazer comentários sobre a Portaria 10.486 de 2020, que regulamenta e processa a forma que será feito o pagamento do bem, que é o benefício emergencial dos funcionários que tiveram seu contrato de trabalho suspenso ou tiveram a redução do seu contrato de trabalho. Então, lá no artigo 4º dessa portaria, foi colocado o seguinte texto: o bem não será devido ao empregado com redução proporcional de jornada e de salário ou suspensão de contrato de trabalho que, inciso 2º, tiver contrato de trabalho celebrado após a data de entrada em vigor da medida provisória 936 de 2020. Então, a medida provisória 936, ela não estipula quem é que teria direito de dar entrada ou não nesse pedido pelo tempo de carteira ou que a medida provisória simplesmente estava regulamentando aquele benefício para os funcionários que existiam contratos de trabalho, que os posteriores contratos de trabalho não teriam direito a essa aplicação. A medida provisória ela não fala isso. E a portaria, quando ela estipula isso, que não tem direito, ela está extrapolando. Então, essa medida provisória, nesse texto, ele pode ser declarado inconstitucional, porque ele está extrapolando a função dele, porque a portaria ela não tem esse poder, ela não tem o poder de legislar, ela não tem o poder de criar uma norma, porque na verdade a medida provisória ela tem força de lei e a portaria ela só tem que regulamentar aquela lei, ela não teria o direito de criar coisas que não estão na medida provisória. A portaria ela até esclarece algumas coisas que a medida provisória deixou oculta, como a questão que foi levantada. Será que os funcionários que estão no artigo 62 da CLT, que não estão sujeitos à jornada de trabalho, que é o gerente, que são os externos, será que existiria a possibilidade de fazer uma redução de jornada e uma redução de salário se ele não está sujeito à jornada? Eu posso aplicar isso? Então, essa portaria, ela vem falando que se esse funcionário ele não tiver uma redução proporcional de trabalho, ele não pode fazer o acordo. Ou seja, nos dá a entender, ele torna claro que esse funcionário sim também pode fazer esse tipo de acordo. Ele fala isso aqui, ó, no seu artigo, no seu artigo 4º, parágrafo 3º. O bem não será devido caso verificada a manutenção do mesmo nível de exigência, de produtividade ou de efetivo desempenho do trabalho existente durante a prestação de serviço em período anterior à redução proporcional da jornada de trabalho e de salário dos seguintes trabalhadores: os empregados não sujeitos ao controle de jornada e os empregados que recebam remuneração variável. Ou seja, se não é devido, se eu continuo exigindo a mesma produtividade, se eu reduzir a produtividade, eu posso sim fazer uma redução de salário desse funcionário que não está sujeito à jornada de trabalho, porque a dúvida era sobre se ele não tem jornada, como é que eu vou fazer uma redução? E aí acaba que a portaria acaba esclarecendo isso, falando da questão da produtividade. Você pode fazer o acordo desde que reduza a produtividade. E aí o que ela extrapola e o que ela passa todos os limites pode ser declarado inconstitucional? Porque no seu artigo 4º, inciso 2º, ela exclui os trabalhadores que foram contratados após a medida provisória 936. E a medida provisória 936 não falou sobre isso. Então ele colocou aqui, artigo 4º. O bem não será devido aos empregados com redução proporcional de jornada de trabalho, com uma proporção de jornada e de salário ou suspensão de contrato de trabalho que, inciso 2º, tiveram o contrato de trabalho celebrado após a data da medida provisória 936. Mais uma vez eu repito, não poderia ter feito isso. Então, isso aqui provavelmente vai ser objeto de inconstitucionalidade e vai ter que ser alterado, mas infelizmente os empregadores que tiverem feito a contratação dos seus funcionários após
a medida provisória 936 não poderão fazer essa redução, ok? Inclusive, ao meu ver, ela extrapola mais ainda quando ela coloca aqui no parágrafo 3º, ainda no artigo 4º, parágrafo 3º, o bem não será, artigo 4º, parágrafo 2º, é vedada a celebração de acordo individual para redução proporcional de jornada e de trabalho e de salário ou suspensão temporária do contrato de trabalho com os empregados que se enquadrem em alguma das vedações de percepção do bem prevista neste artigo. Ou seja, a portaria, ela vedou a empresa de fazer o acordo com esses funcionários, quando na verdade a medida provisória ela não fez essa vedação. Ela fez a vedação em relação aos outros incisos aqui que eu não li, que eu vou ler para vocês junto com a medida. Olha qual foi a vedação que a medida provisória fez em relação a quem não poderia direito a receber o benefício, mas não de que não poderia fazer acordo. Artigo 6º, medida provisória 936. Artigo 6º, parágrafo 2º. O benefício emergencial de preservação do emprego e da renda não será devido aos empregados que estejam ocupando cargo público, ocupando cargo ou emprego público, cargo em comissão de livre nomeação e exoneração ou titular de mandado eletivo. Ou seja, ele não teria direito ao benefício emergencial. Mas aí a portaria, que só tinha que regulamentar, que não deveria nem entrar esse cargo aqui na portaria, já que não é devido o benefício emergencial, não vai ser pago para ele. Então ele poderia até colocar de novo aqui, artigo 4º, o bem não será devido aos empregados com redução proporcional de jornada e de salário ou suspensão de contrato de trabalho, que, inciso 1º, que esteja ocupando cargo público, cargo ou emprego público, cargo em comissão e livre nomeação e exoneração ou seja titular de mandado eletivo. Até aí, tudo bem. Mas quando ele vem com o parágrafo 2º vedando a celebração do acordo, coisa que não está na medida provisória 936, ele extrapola completamente, porque ele não poderia fazer isso. E não só em relação ao cargo público, mas ele também vem o que estaria na medida provisória, que não teria direito ao benefício emergencial os aposentados, por exemplo, que vem em gozo de benefício de prestação continuada, né, do regime geral de previdência, quem está recebendo seguro-desemprego, de bolsa qualificação. Então essas pessoas não teriam direito a receber o benefício emergencial, ok? Mas proibir que a empresa faça o acordo de redução de contrato de trabalho com esse funcionário, a medida provisória 936 não fez isso. Então não poderia a portaria simplesmente vir e fazer essa vedação. Então isso é inconstitucional, isso está completamente errado e vamos aguardar porque alguma medida vai ter que ser tomada em relação a isso, porque não pode a portaria simplesmente vedar isso. Então hoje você, empregador, tem um risco aí de uma interpretação, né, de o empregado entrar na justiça falando que ele fez o acordo, ele não recebeu o benefício emergencial e que a portaria fazia essa vedação. Acredito que justamente até pela hierarquia das normas e tudo, como a portaria não tinha esse poder, que nenhum juiz vai condenar a empresa nesse sentido. Mas fato é que o benefício emergencial não vai ser concedido àquele funcionário que for contratado, tá? Então, essas eram minhas observações em relação à portaria, porque infelizmente muitos empregadores não sabem disso, que os novos funcionários não podem ser suspensos e nem ter a redução do seu contrato de trabalho, tá? Eu agradeço muito. Se ficou alguma dúvida, deixe nos seus comentários e deixe o seu like.